Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Glória a Deus. João 5, a partir do versículo 1. Amém? Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Junto à porta das ovelhas existe um tanque com 5 entradas em volta, em que hebraico se chama Betesda. Ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam que a água se movesse, porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que entrava no tanque, depois que as águas eram agitadas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. E quando tento entrar, outro chega sempre antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar o leito. Mas ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o homem curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado, porque haviam muitas pessoas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: eis que já está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que Jesus é quem o tinha curado. Deus, eis aqui a tua palavra. Nós oramos, ó Pai, para que esta palavra possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado aqui neste lugar, através da tua palavra, Pai. Nós nos rendemos a ti para recebermos a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Que teu Espírito Santo traga luz, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos aproxime do Senhor através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Muitas passagens bíblicas, elas chamam a nossa atenção. Se você criar, ou se você tem o hábito de ler a Bíblia, é claro que a gente é apaixonado pela Bíblia toda, né? Nós amamos a Bíblia toda. Mas certamente sempre tem algumas coisas na Bíblia que nos chamam mais a atenção. Eu, particularmente, gosto muito de Antigo Testamento, né? Leio mais o Antigo Testamento, estudei mais o Antigo Testamento. Isso não quer dizer que eu deixo o Novo Testamento de lado, não. Muito pelo contrário. Graças a Deus também conheci muita coisa, busquei muita coisa de Novo Testamento. Gosto muito da história do Novo Testamento. A questão, para mim, por exemplo, é que o Novo Testamento para nós é algo mais comum. A gente prega mais o Novo Testamento, a gente vive mais o Novo Testamento. Então o Novo Testamento já é mais presente em nossas vidas, né? A graça, a misericórdia, Jesus, ressurreição, a igreja. O Novo Testamento para nós é algo mais comum. Então quando eu digo que gosto mais do Antigo Testamento, isso não quer dizer que eu não goste do Novo, não. O Novo é mais comum para nós, e para olhar o Antigo Testamento requer um esforço maior.
A maioria das pessoas só olham o Novo Testamento, não é? E esquecem um pouco de como que a história do Novo Testamento, para que a história do Novo Testamento pudesse acontecer, foi necessário um Antigo, né? E se tratando de Novo Testamento, uma das ações bíblicas que mais me chama a atenção no Novo Testamento, assim, que eu olho maravilhado, se eu estiver ouvindo alguém pregando, um áudio da Bíblia, na hora que eu escuto os milagres de Jesus, os meus olhos enchem de água, né? O meu coração se alegra. Pode pegar para mim qualquer milagre realizado por Jesus nos evangelhos, para mim todos são maravilhosos, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de, quando falo ou leio os milagres de Jesus, perceber os pequenos detalhes. Um dos maiores segredos para que a Bíblia seja atrativa para você, para que você compreenda a história bíblica, é você se deixar conduzir para dentro da história, não é? Quando você se imagina lá no meio da multidão, e Jesus multiplicando o pão e você vendo acontecer. Quando você se permite ser levado pelo Espírito Santo para dentro da história bíblica, isso faz com que você tenha mais interesse e tenha uma compreensão melhor. Quando nós falamos dos milagres de Jesus, eu consigo perceber detalhes dentro de cada milagre de Jesus, porque eu me imagino dentro dessa história. Quando eu vou pregar um milagre de Jesus, como eu vou fazer aqui nessa noite, o meu maior desafio é trazer você para dentro dessa história, para conseguir analisar junto comigo o que está acontecendo ali. Uma vez eu aprendi com um professor de Novo Testamento no seminário, que nenhum milagre de Jesus está registrado nas páginas do Novo Testamento em vão. Se os milagres de Jesus que estão registrados nos evangelhos estão lá, é porque eles têm algum princípio, algum propósito. Não é só uma cura, não é só um paralítico que começou a andar numa tarde qualquer. É algo que vai mais além. Em cada milagre, ou o Senhor quer deixar registrada a história de alguém, ou Jesus quer deixar registrado ensinamentos didáticos da vida que o cristão vive no Evangelho. Então, assim, quando você lê um milagre, você não lê um milagre apenas por ser mais uma cura. Milagre não é apenas um paralítico que andou. Ele tem diversos acontecimentos, diversas quebras de paradigmas, não é? Diversos confrontos culturais em cada milagre que Jesus quer ensinar a nós, hoje a igreja, em 2023, e queria ensinar também aos seus discípulos, que estavam caminhando com ele, naquela época e naqueles dias. O paralítico do tanque de Betesda, é assim que o texto está intitulado em João capítulo de número 5, é uma excelente história para aprendermos alguns princípios de vitória. Já que hoje é o culto da vitória, né? Já que hoje é o culto onde nós almejamos buscar algo de Deus, é uma excelente oportunidade para aprender, viver esse evangelho que o Senhor espera que nós venhamos viver. Jesus sai, diz o versículo de número 1, para Jerusalém, porque havia uma festa judaica, e ele vai para Jerusalém para celebrar essa festa. Quando Jesus chega em Jerusalém, após a reconstrução dos muros feitas por Neemias, haviam várias frestas no muro, quando o muro foi ser reconstruído. E não havia gente o suficiente no retorno da Babilônia, nem mão de obra e nem material suficiente para construir um muro que vedasse toda a cidade.
Então algumas frestas foram mantidas, pedaços de ruínas daquele muro foram mantidos, e nem todas as brechas daquele muro foi fechada. Então no período de Jesus havia um muro, só que esse muro tinha várias portas, várias entradas, né? Tinha uma entrada que chamava fio de agulha, onde era mais fácil um camelo entrar do que um rico, né? O camelo entrava pelo fio de agulha, era o nome de uma entrada em Jerusalém. Só que o camelo passava sem carregar nenhuma bagagem de joelho. O que Jesus fala lá com o jovem rico era justamente isso: dificilmente um rico entraria no reino de Deus, porque ele deveria deixar a bagagem do lado de fora, e ele só entraria se prostrasse de joelhos na presença do Senhor. Era assim que o camelo passava pelo fundo da agulha. Havia uma entrada principal, haviam diversas outras entradas, e havia uma entrada que chamava Porta das Ovelhas. Por que essa entrada chamava Porta das Ovelhas? Essa entrada chamava Porta das Ovelhas porque ela era virada em direção ao pasto, para onde os pastores conduziam os seus rebanhos. E aí era mais fácil eles entrarem na cidade por aquela entrada, chamada Porta das Ovelhas. No período de Jesus, nós não sabemos quando começou, como começou, ou por que começou. Na Porta das Ovelhas haviam 5 pavimentos, 5 tendas enormes, e no meio dessas 5 tendas havia um tanque, e conta, segundo Flávio Joséfo, uma lenda urbana da época, isso mesmo que você ouviu, uma lenda urbana daquela época, dizia que um anjo, de certo em certo tempo, descia naquele tanque, onde tinha aqueles 5 pavimentos, agitava as águas, e o primeiro que descia naquele tanque era curado de toda sorte de enfermidade que tivesse, né? Esse trecho é uma lenda urbana, tanto que na sua Bíblia, a partir do versículo 3, ele está entre parênteses, ou entre cochetes. Por que o texto está entre parênteses ou entre cochetes? Porque não foi escrito pelo escritor do livro, fora escrito pelos tradutores. E o entre parênteses é colocado para dar uma melhor interpretação ao texto que está sendo mencionado. Aqui vale um comentário bem importante para nós. Isso não significa que o texto não é inspirado. Amém? O texto é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tanto que o Espírito Santo de Deus permitiu que esse texto continuasse na Bíblia quando ela foi canonizada. Então, se está na Bíblia, é porque foi inspirado. Porém, era uma lenda que contava naquela época. Não há registro histórico de alguém que havia sido curado nessas águas. Talvez você acredita lá que o anjo descia e alguém era curado. Não tem problema nenhum com isso. Eu estou te apresentando uma outra teoria. Até porque nós sabemos que anjo não cura. Que quem cura é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Não o anjo. Então, assim, há uma informação desconexa se a gente entende que um anjo descia, agitava as águas e alguém era curado. Então, isso era uma lenda, como tem várias lendas. Na nossa cidade tem várias lendas, né? A nossa cidade tem uma lenda chamada Luz da Chapada. Não é mais tão comum no nosso meio, mas os antigos diziam que as pessoas que caminhavam à noite no canavial viam uma luz. E essa luz corria atrás das pessoas. Talvez já correu atrás até de você, né? Então, a luz corria atrás das pessoas e perseguia as pessoas. Eu conversei com gente que se diz ter sido perseguido por essa luz. Porém, pode acontecer? Pode ter acontecido. Se era o inimigo querendo causar susto no coração de alguém, né? Provavelmente sim. Mas é uma lenda urbana. A loira do trevo, né? Há uma lenda também que motoristas passavam no trevo de Lagoa
da Prata e viu uma mulher loura lá no trevo de Lagoa da Prata. Era uma lenda. Há uma lenda aqui na rua, não sei se é na Pará, se é na Manaus ou na Amazonas, eu confundo. Tem a casinha da menina lá que morreu assassinada no lugar, né? E as pessoas vão lá onde a menina foi assassinada lá, na lenda urbana de buscar uma cura. Em Jerusalém havia uma lenda urbana que estava presente no tanque de Betesda, que ficava à entrada da porta das ovelhas. Essa palavra Betesda ou Betsaida, Bet significa casa, Saida significa misericórdia. Ou seja, esse pavimento era chamado de Casa da Misericórdia, aonde havia ali uma assistência social que atendia paralíticos, coxos, enfermos, que iam para aquele lugar na expectativa de que as águas fossem agitadas e eles descessem e recebessem uma cura. Não há registro histórico de que alguém tenha sido curado, mas alguém pode ter sido curado lá? Pode. Uma pessoa chega para você e fala assim: fui lá em Aparecida do Norte, interior de São Paulo, e fui curado. Ele foi curado? Foi. Não sei por quem, mas que ele foi, talvez tenha sido de verdade. Talvez a fé da pessoa fez com que ela alcançasse aquela bênção. Talvez o inimigo deu para ela uma meia vitória, né? Você já viu aquela fala de que o diabo cura, mas não cura por completo? A pessoa tem um problema, aí vem lá uma meia cura, e a pessoa ainda carrega aquele estigma ainda por muito tempo, diferente de Jesus, né? Quando Jesus cura mesmo, por completo. Pode ser que alguém tenha sido curado? Pode, mas era uma lenda urbana. Jesus entra pelas portas das ovelhas e chega até a casa da misericórdia, e aquele lugar está cheio de gente enferma, porque os enfermos da cidade iam buscar ajuda naquele lugar. Muito provavelmente ali tinham pessoas voluntárias que ajudavam ali os necessitados. Muito provavelmente ali tinha uma distribuição de cesta básica. Muito provavelmente quem queria dar uma esmola ia até naquele lugar, né? Cuidar de alguém, abençoar a vida de alguém que estava ali. E quando Jesus entra pela porta das ovelhas, ele vai nesse tanque de Betesda. É a única passagem de Jesus por este lugar. Jesus vai a Jerusalém diversas vezes, né? Está em Jerusalém diversas vezes, e esse é o único momento que ele vai nesse lugar de assistência social. Quando ele chega lá, ele tinha poder para curar todo mundo que estava ali. Aliás, eu acho que até seria uma boa. Eu me lembro do capítulo 1 de Marcos, quando Jesus chega numa determinada cidade, e o pessoal pega todos os enfermos e paralíticos da cidade, no capítulo 1 de Marcos, e leva para a entrada da cidade, e fala com Jesus assim: está todo mundo lá na porta te esperando. E o texto diz que Jesus vai lá e todos são curados na porta daquela cidade. Isso não acontece em Betesda. Quando Jesus chega em Betesda, ele avista um homem que estava lá há 38 anos, acreditando numa lenda urbana e abandonado por qualquer pessoa que tinha vínculo relacional com ele. Se ele foi para lá com a família já não acreditava mais na cura. Se ele foi para lá com amigos não acreditavam mais na cura. Esse homem paralítico estava lá com o seu leito, aguardando uma lenda urbana, e ele estava lá aguardando há 38 anos de espera. Irmãos, nós aprendemos várias coisas aqui. Primeiro, vamos viver situações que Jesus não vai fazer na vida de todo mundo, vai fazer na sua. Tem coisa que é para todo mundo, que Jesus vai chegar na porta da cidade e falar assim: traz lá.
paralíticos, enfermos, que é para todo mundo. Quantos nós somos aqui? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vai ter pão para todo mundo, vai ter pão com peixe para todo mundo. São quantas pessoas aqui nessa festa? 120. Vai ter vinho para todo mundo, não vai faltar. Tem coisa que é para todo mundo, mas tem coisa que é para você. Tem coisa que é Lázaro, sai para fora. Zaqueu, desce da árvore. Talita cume, menina, levanta. Paralítico, toma o teu leite e anda. Tem coisa que é para todo mundo e tem coisa que é para nós apenas, só para você, para mais ninguém. Talvez você está se sentindo abandonado dentro do seu problema. Talvez você está se sentindo abandonado dentro da dificuldade que você está passando. Talvez família não olha para você, amigos não olham para você, mas você pode ter a esperança certa de que vai chegar o dia, não importa o tempo da sua espera, que Jesus vai chegar e o negócio vai ser com você. Jesus chega no tanque de Betesda e não era para a multidão, era para um homem. E Jesus chega para esse homem e fala assim: quer ser curado? Pergunta óbvia. A resposta deveria ser óbvia. Você chega num lugar onde todo mundo está doente e pergunta se a pessoa quer a cura. Você entra lá agora no Hospital São Carlos e fala assim: vocês querem ser curado? A pessoa que ela vai responder é o seguinte: pastor, irmão, o que eu mais quero é sair daqui. Misericórdia. Estou doido para sair desse. Ninguém, quem entra, não está doido para sair de lá. Quando você não consegue uma vaga, você fica doido para entrar. Na hora que você consegue a vaga e entra para dentro do hospital, você fica louco para sair. Tem hora que a família está assim: pastor, ora, preciso da vaga no UTI. Pastor, vamos orar, não tem a vaga no UTI. Aí você ora, aí a vaga no UTI sai. 3 dias depois: pastor, vamos orar para ele sair da UTI. Porque o hospital é assim. Quem está lá quer sair de lá. Betesda é a mesma coisa. Era uma pergunta óbvia: quer ser curado? Quantas vezes Jesus está perguntando para cada um de nós o que nós queremos e nós temos dificuldade com a resposta? A resposta do paralítico é uma resposta de desânimo. Ah, estou cansado. A resposta é mais ou menos essa: estou cansado já. Você quer ser curado? Eu estou cansado. Família me abandonou, não tem ninguém. Quando a água é agitada, ninguém me joga lá dentro. Outro vai antes de mim, é curado de toda enfermidade. 38 anos esperando, eu estou cansado. Eu não julgo esse homem pela resposta que ele deu. 38 anos é um tempo de espera que eu não sei se eu suportaria. Você suportaria um tempo de espera? Eu me lembro quando orava a Deus no nascimento da nossa igreja, quando a nossa igreja estava nascendo. Deus falou comigo assim: tem um tempo de espera. E eu me lembro que na hora que Deus colocou isso no meu coração, eu liguei para um amigo e falei para ele assim: quando a igreja de vocês em outra cidade nasceu, teve um tempo de espera até o negócio desandar e dar certo? Ele falou assim: teve. Perguntei: quantos anos? Ele: X anos. Depois de X anos, a igreja deslanchou. Aleluia. E aí eu me lembro que eu orei e falei assim: Senhor, eu vou esperar. Eu vou ser firme, perseverante, eu vou continuar, porque eu sei que é o Senhor que está comigo. O Senhor já me deu o tempo de espera. Eu falo para você, irmão, eu quase desisti já umas 3 vezes. Gente, mas não vai dar não, Jesus, não dou conta mais. E o Senhor trabalhava no meu coração assim: espera. Espera.
Eu não sei se conseguiria aguardar 38 anos. Há quantos anos você ora pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos se converterem? Há quantos anos você acorda de madrugada lá, põe a mão na cabeça do seu filho e fala assim: salva ele, Jesus? Há quanto tempo você acorda de madrugada, ora pela sua esposa, pelo seu cônjuge e fala assim: salva Jesus? Ou você orou até que ele se convertesse? Ou você orou pelos seus pais para que ele se convertesse? 38 anos de espera. Eu não julgo a resposta deste homem, porque eu no lugar dele também estaria cansado. Talvez, irmãos, nós estamos assim, cansados de esperar. Jesus está perguntando para a gente assim, obviamente, você quer ser curado? Senão eu estou cansado já, eu já não acredito mais. Eu já não tenho mais forças para acreditar. Só, meu irmão, que você serve a Jesus. E Ele põe fim a qualquer tempo de espera. Se temos uma certeza, nós que servimos ao Senhor, é que o nosso tempo de espera, ele tem dia, ele tem hora certa para acabar. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não tarda, o nosso Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas certas. Quando chega a hora da vitória, ela chega. E uma certeza que nós temos é que vai chegar. Aquele homem não sabia diante de quem ele estava. Eu e você sabemos. Nós temos uma vantagem para o paralítico de Betesda. Ele não sabia quem estava diante dele. Você sabe. Ah, você sabe. Então não importa o tamanho da sua luta, continua firme, perseverante, porque o que você acredita não é uma lenda urbana, é verdade, e tem hora e dia certo para acabar. Sinal de cansaço, não tem ninguém que me coloque. Jesus olha para ele e fala assim: levanta, anda, toma o teu leito e vai para a sua casa. O texto que nós lemos diz que imediatamente aquele homem se colocou de pé, pegou o seu leito, enrolou. Os irmãos aqui de Minas, acho que não são tão comum com a expressão, mas os demais irmãos aí vão entender. O leito usado ali era o que nós conhecemos por esteira. Você sabe o que é uma esteira? Existe ela de pano e existe ela de madeira. Muito usado no nordeste do país, no norte do Brasil, onde quando cama não era muito comum, a pessoa enrolava e desenrolava a esteira para poder dormir. Durante muito tempo as pessoas ainda enrolavam e desenrolavam a esteira mesmo em cima da cama. Era como se fosse uma esteira. Aquele homem pegou lá o seu leito, enrolou, colocou no ombro, e o leito era de madeira, colocou no ombro e foi para a sua casa, curado, sem saber nem quem tinha falado aquilo para ele. Quando chega a hora da resposta de Deus, meu irmão, minha irmã, ela vem e o milagre acontece. Porque para o nosso Deus não há causas impossíveis. Para Ele tudo é possível. Diferente deste homem, eu não preciso me cansar. Eu não posso me fadigar. Preciso pegar para a minha vida Isaías 41, 9 e 10, né? Caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Diferente deste homem, eu não posso me cansar, eu preciso confiar na promessa de Deus para a minha vida, porque eu sei
que na hora dele, no tempo dele, porque é um tempo determinado para todas as coisas, em cima nos céus e embaixo na terra, o meu milagre vai chegar. Tome cuidado, para que quem está perto de você não tente te desanimar. Lembra do cego à beira do caminho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, ó. Jesus está com pressa, não pode te atender agora, chama ele depois. E ele continua insistindo: Jesus, filho de Davi, fica caladinho. Só. O texto lá diz que os discípulos repreendiam o homem para que ele parasse de gritar. E aí Jesus para a viagem e fala assim: o que queres que eu te faça? Aqui não é diferente. Irmãos, o camarada acabou de ser curado, e está carregando o leito dele, feliz. Há 38 anos aquele homem não conseguia ficar de pé. Talvez as pernas atrofiadas, machucadas, por causa de ficar muito tempo na mesma posição, agora estava totalmente curada, aquele homem feliz, a bênção da sua vida, a vitória da sua vida. Ele está indo para casa, carregando o seu leito, para desfrutar da sua família. Alguém olha para ele e fala assim: quem mandou você carregar o leito? Hoje é sábado, não pode carregar o leito dia de sábado. Muitas vezes isso acontece com a gente. Jesus está fazendo na sua vida, e o capeta vai pôr alguém para falar com você assim: isso não é nada não, isso acontece com todo mundo. O que você está carregando o leito? Ó, a pessoa que me curou mandou carregar o leito. Ou seja, ele era judeu, ele sabia que não podia ter carregado o leito, mas na emoção de receber tamanha vitória, ele não se lembrava dessas coisinhas da lei, da parte humana da lei. E aí a resposta dele é de quem está saindo fora da culpa. A pessoa que me curou mandou carregar o leito, é por causa dele que eu estou carregando ele. Quem te curou? Os falsos religiosos não conseguiam se alegrar com a cura daquele homem, estão mais preocupados com quem infringiu um princípio humano da lei de Moisés. Eu digo humano porque a lei mesmo de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, não falava nada a respeito disso. Os comentários colocados pelos estudiosos, escribas, com o decorrer do tempo, é que tinham essas coisas. Eles estão mais preocupados em acusar alguém do que em participar da vitória que a pessoa acabara de receber. Quantas vezes a igreja é assim? O irmão chega, recebi uma bênção, fui abençoado. Mas eu vi você no Instagram, onde é que você estava, eu sei. Claro, irmãos, nós não podemos pecar, mas a igreja muitas vezes está mais preocupada em julgar do que em participar das vitórias. Mais para frente, a Bíblia João não relatou o encontro desse homem com a família, não relatou a quantidade de horas depois. Esse homem se encontra novamente com Jesus. Jesus fala para ele assim: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que nos dá a entender que o fato deste homem ter ficado paralítico tem algo relacionado com o pecado. E aí eu pergunto para você, para aquele homem parar de pecar, o que poderia ser pior do que ter ficado paralítico durante 38 anos? Perder a salvação. Jesus fala para ele assim: olha, você recebeu uma cura, mas não peque, para que não te suceda coisa pior. Qual é a coisa pior? Imagina para aquele homem assim: o que é pior do que ficar paralítico 38 anos? Vai, não peques mais, para que você alcance a sua
salvação. Irmãos, o nosso não pecar, a nossa batalha diária contra o pecado, não é para receber uma porta aberta. A nossa batalha diária contra o pecado não é para Deus, como um gênio da lâmpada, conceder os nossos desejos de oração. A nossa luta diária contra o pecado, irmãos, é para que no dia que se fizer chamada, nós estejamos lá. Na hora que o anjinho abrir o livro da vida e começar a fazer a chamada nominal, ele fale o seu nome. Nós não podemos esquecer desse princípio, que a igreja contemporânea tem se esquecido. Há um juízo final, há um arrebatamento, há uma nova Jerusalém sendo preparada, há um livro cujo meu nome e o seu nome precisa estar lá. Aleluia, maravilha. Não peque para que não te suceda coisa pior. Talvez você peca e aí Deus não castiga pecado, mas todo pecado tem a sua consequência, né? O Senhor te perdoa, mas muitas consequências por causa daquele pecado permanecerão. Então você peca, aí vem uma consequência que dá errado. Não deixe de pecar apenas por causa da consequência. Deixe de pecar para que o seu nome esteja no livro da vida. Vou ficar santa agora porque eu preciso daquela vitória. Amém. Deus recebe todo e qualquer propósito que nós colocamos diante dele em oração. Vou jejuar 7 dias para aquela porta abrir. Amém. Faça isso mesmo. Vou orar para isso acontecer. Vou orar de madrugada para isso acontecer. Maravilha, faça. Mas não faça apenas por isso. Faça para estar perto dele. Faça para o seu nome estar no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Queria pedir a Márcia que adorasse ao Senhor aqui com mais alguma canção, para a gente poder orar, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Amém? Os milagres de Jesus são preciosíssimos para nós, tem muito a nos ensinar, né? Tem muita coisa. Olha quantas verdades nós extraímos aqui nessa noite, dentro de um milagre que às vezes nós lemos rapidamente no texto, passamos por cima. Quantas coisas Jesus não pode ainda nos ensinar mais com esse milagre do paralítico, do tanque de Betesda. São ações, são manifestações que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Creia, meu irmão. Talvez você está se sentindo sozinho, mas Ele não te abandona. Talvez você ache que ninguém está te vendo, mas Ele está te vendo. Talvez você se cansou, renove as suas forças nessa noite, não se canse, porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você tenha algum propósito de oração nas quintas-feiras, apresente ele ao Senhor neste momento. Talvez você disse a Deus que estaria aqui por tantas quintas-feiras. Coloque diante do Senhor. Qual quinta-feira é essa para você? A segunda, a terceira, a quarta? E creia, meu irmão, creia que a vitória de Deus virá sobre a sua vida. Pegue aí algo que essa palavra, que essa mensagem falou com você. Talvez apenas uma frase, talvez apenas uma parte desse texto falou com você. Pegue aí sua necessidade, coloque diante do Senhor.